no De Primeira, aliás, no seu blog aqui no UOL, o PVC falou sobre uma possibilidade de uma reforma no Morumbi. Veja só, o São Paulo vai disputar a final da Copa do Brasil agora, mas já estaria pensando numa possível reforma do Morumbi para o ano que vem, mais ou menos inspirado ali no que fez o River Plate no seu estádio Monumental de Nunes, que, para quem já foi lá, é um estádio muito parecido com o Morumbi. A estrutura é realmente muito parecida, parece o mesmo estádio quase. São bem semelhantes os dois estádios, e o São Paulo estaria planejando fazer alguma coisa parecida com isso. Né, notícia do PVC, do blog dele de hoje, Arnaldo, quero começar com você. Isso aí é a prioridade mais longe ou está na hora do São Paulino pensar isso? Tem todas as questões, que claro que não valem para agora, porque a reforma ainda não aconteceu, mas por incrível que pareça, com o São Paulino indo muito no estádio, já está ficando não é tão fácil assim você ir para o Morumbi e arrumar ingresso. Bom, por partes, né? Essa reforma, possível reforma, ou aumento da capacidade de estádio, não vai ter nenhum estádio que consiga comportar torcida do tamanho da do São Paulo, da do Corinthians, da do Flamengo e assim por diante, né? Muito se discutia de uma possível reforma do Morumbi também para aumentar a pressão do estádio e fazer com que o público se aproximasse do estádio. O Morumbi é um dos poucos estádios brasileiros hoje que ainda mantém a pista de atletismo. Tem também o Newton Santos, estádio olímpico, né? Construído para a Olimpíada e para o Pan-Americano. E o River fez, que tem mais ou menos, digamos, o mesmo desenho do estádio do São Paulo, Monumental de Nunes, 3 andares, tal. O River fez essa aproximação da torcida com o campo. O que tem acontecido mais de concreto, Tironi, em relação ao Morumbi, é uma espécie de aproximação, cortejo até do presidente de São Paulo às autoridades governamentais, tanto do Estado quanto da Prefeitura de São Paulo, muito pelas questões das enchentes que assolam o clube social, menos o estádio, a parte do clube social, e muito pela questão de assaltos e coisas e crimes na região para sócios do São Paulo. Não exatamente para torcedores do São Paulo. Então, o Morumbi, estádio que é do torcedor do São Paulo, convive ao lado do clube social do São Paulo, que é quem governa o São Paulo, o clube social do São Paulo. Então, a aproximação do Júlio Casares com o governador Tarcísio, o prefeito e tudo mais, visa, sobretudo, com acordos, reformas que evitem as enchentes costumeiras que vocês sempre veem quando tem muito volume de água na Zona Sul. O clube do São Paulo enche, transborda. O estádio, nem tanto. O estádio tem uma outra topografia, digamos assim. A possibilidade de isso também incluir uma reforma no estádio é um passo mais adiante além. Existe essa ideia agora muito, digamos, turbinada pelo estádio do River. O presidente da principal torcida organizada do São Paulo também se encontrou com as autoridades. Ele foi candidato a vereador, o Baby, não se elegeu, mas convive com lideranças políticas, esteve com governador e prefeito, e também vem disseminando nas suas redes sociais essa possibilidade do Morumbi aumentar, se modificar minimamente. Então está tendo, digamos, uma corrente a favor disso. Mas daí a viabilizar a tal obra é um período, é um caminho gigante. O que o São Paulo prioriza agora, o presidente do São Paulo, em relação aos governantes do estádio da prefeitura, do estado da prefeitura, melhorias no aspecto das enchentes no clube social do São Paulo. O estádio ficaria por um outro momento, olhe lá, com outro parceiro comercial, enfim, uma coisa que fica nesse imaginário do torcedor do São Paulo. O importante é que o Morumbi voltou a encher, não de água, mas de torcida, muito porque, enfim, depois de promessas e promessas, existe uma estação do metrô que serve o estádio minimamente e a Zona Sul de São Paulo.
Bom, só para não deixar passar, evidentemente que essa conversa toda nesse momento tem a ver com o fato de que no fim do ano vai ter eleição no São Paulo. Mas, O Júlio Casares é franco favorito para ser reeleito, até porque a oposição anda sem força no São Paulo, mas é claro que uma ajudinha aí, dizer, tirar então, da manga um projeto também ajuda, né? Nessa hora. Fala, só Leandro. para completar, quem vota no Casares não é o torcedor do São Paulo, é o sócio do São Paulo que não quer mais o Exatamente, clube inundado. Vocês me entendem? exatamente. Sim, sem Basicamente dúvida é nenhuma. isso. Mas, de qualquer forma, dentro do conselho é importante que ele também tenha apoio Sim, para sim. futebol e tudo mais. O Mili, você vem falando bastante sobre a torcida do São Paulo, né, tem sido muito atuante e etc e tal. Mas mesmo o Morumbi agora já não é tão simples você conseguir ingresso. Para essa final, por exemplo, vai ser um perereco. E aí tem esse projeto aí de ampliação do Morumbi em meio a essas coisas todas do São Paulo. Notícia, informação que o PVC publicou hoje no seu blog aqui no All Sport. Então, eu considero uma vitória que o São Paulo esteja falando em fazer um estádio, modernizar, transformar como o River transformou, que para mim é a receita de como eu entendo futebol, é aquilo ali. Então, não falar em arena, para mim, é uma vitória política imensa. Então, acho que o caminho talvez seja esse, é uma coisa, né, como o Arnaldo colocou, é longa, as conversas começam agora, tem muita coisa para acontecer, a gente sabe como é obra, né? Reformar um quarto já é um pesadelo, então quer dizer, é uma coisa que, né, está. Mas você joga isso, né? Você coloca isso, você cria uma realidade a partir do desejo. Acho bom, acho interessante que se faça como fizeram lá na Argentina para o River. A precificação dos ingressos no São Paulo, eu acho que o São Paulo acerta quando populariza, estádio enche, é uma torcida que não vaia, é uma torcida que mais canta, aplaude, vibra do que a gente sabe, a torcida que paga mais caro pelo ingresso, não é? Isso assim, são estudos e é uma tradição. Quem paga mais reclama mais, né? Quem paga menos vai lá para a festa, né? Então, a geral do Maracanã era uma festa, era uma coisa terreirizada, até porque não dava para ver muito jogo, então as pessoas sentiam o jogo, né? Eu acho isso muito válido. Acho que a gente tem que falar disso sim. É claro que aí você vai chegando numa final, você mete o preço do ingresso lá em cima, aí eu acho ruim, eu acho péssimo, né? Você pune que é aquele torcedor de baixa renda que faz todo o caminho, ajuda a levar o time até lá e aí não vai ter o dinheiro para pagar. Então, eu não gosto disso. Também não gosto que sejam os sócios que elejam o presidente, né? O clube É. social. Não é, acho que a gente poderia pensar numa coisa mais democrática. Elege o presidente quem está interessado verdadeiramente no futebol. Como fazer isso? Não sei, porque todos os caminhos apontam para a gente alargar a esfera da coisa pública e diminuir a esfera da coisa privada. É assim que a gente vive nesse mundo hoje. Né? Tudo que é privado parece correto, tudo que é público parece medonho. Ninguém fala das lojas americanas, obviamente. Né? Aí é manchete 1, 2 dias e depois some. Fala-se de coisas estatais. Então, enfim, acho que o São Paulo está no caminho certo, sabe? Não falar em arena, eu já acho um ganho imenso. O Júlio, o Leandro aqui manda uma mensagem interessante aqui no nosso chat. Ele fala o seguinte, ó. Essa é boa. Primeiro os caras diminuem o estádio criando uma porção de camarotes e agora querem fazer uma reforma faraônica para aumentar o estádio. De fato, nos últimos tempos o Paulo criou muitos camarotes ali, perdeu espaço, perdeu lugares e agora tem uma ideia aí para retomar e ter mais gente. O São Paulo já fez a arena dele. Aí eu vou discordar da Mille. E fez faz um tempo já. O São Paulo já pegou o primeiro andar ali. Quem lembra do Morumbi antigo? Né? Gente que ia muito no Morumbi, porque todo mundo jogava no Morumbi. Né? Até a Portuguesa jogava no Morumbi, às vezes, quando era obrigada. Mas você tinha ali o primeiro andar, era numerada inferior, numerada superior e arquibancada. Sempre foi esse o formato do Morumbi, né? São paulinos que estiverem me ouvindo podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas era numerada inferior, numerada superior e arquibancada. Por que cabiam 130 mil pessoas no Morumbi? Porque ficavam 2 pessoas no mesmo degrau. É pela Não mesma precisava ter razão que... assento. Não precisava ter assento. Não precisava ter assento, exatamente. Não tinha assento.
No Canindé não tem assento. Não tinha assento e ficavam duas pessoas no mesmo degrau, literalmente no mesmo degrau. Então, você pega um estádio hoje em que cabem 60 mil pessoas e bota 120. É meio simples a conta. Tinham duas pessoas para cada lugar, em que hoje só tem uma pessoa. Sentado ou de pé, no Morumbi tem aquela cadeirinha meio, né, sem encosto atrás, né, uma cadeirinha para inglês ver ali e tal, tipo um banquinho, né? Isso na parte da arquibancada. Antigamente não tinha isso foi uma obrigatoriedade, enfim, por uma questão de segurança. É por isso que os estádios caíram pela metade, né? O Maracanã não foi de 200 mil para 80 mil por causa da reforma. Ele já era um estádio para 80, 90 mil antes da reforma, porque não cabiam mais, não poderiam mais estar duas pessoas no mesmo lugar de arquibancada. E o São Paulo já faz tempo que acabou com a numerada inferior, né? Que ele transformou toda a parte inferior do estádio em camarotes, em instituto de fisioterapia, em restaurante de uruguaio, enfim, tem uma porrada de coisa ali na parte de baixo do São Paulo. E não tem jeito. O modelo mais saudável de precificação de ingresso no mundo é o da Bundesliga. E na Bundesliga você tem ingresso barato e tem camarote caro. É encontrar uma solução que dê às pessoas que não têm alto poder aquisitivo a chance de ir no estádio de futebol e também dá o conforto, as regalias. É um espaço de negócios, inclusive, gente. Um espaço de negócios, um espaço em que negócios são feitos e tal, faz parte. Eu não estou aqui discordando e concordando do mundo capitalista, mas assim é o que é e é o que os estádios, os espaços de eventos esportivos se transformaram. Então, o São Paulo não tem muita outra solução. Ou ele bota, se ele quiser fazer um estádio bem dos modernos, ele tem que botar o Morumbi abaixo e fazer um outro. Obviamente não vai ser o caso, não tem dinheiro para isso e não é o caso, né? Nem todo mundo é o Real Madrid. Hoje, aliás, recomendo, vejam o vídeo do que tá virando o estádio do Real Madrid. É um negócio realmente de outro planeta. O vídeo de hoje é como os pedaços de gramado vão entrando para baixo da estrutura que eles construíram ali abaixo do gramado, para que no estádio aconteça outra coisa que não seja futebol e depois volta tudo lá. E a gente aqui discutindo o gramado do Maracanã, hein? Os caras estão pondo o gramado para baixo do estádio e depois bota para cima do estádio também. Tá tudo certo. Então o São Paulo não vai fazer isso, não tem dinheiro para isso. E acho que a única solução possível é realmente essa tentativa de trazer a arquibancada para mais perto do campo, né? Então não é como o amigo disse, você diminui para depois aumentar. Diminuiu porque todos diminuíram, porque antigamente não tinha nenhuma segurança. A gente já viu buraco abrir na Fonte Nova e cair um monte de gente e morrer. A gente já viu o final do Campeonato Brasileiro de 1992, Flamengo e Botafogo, com um monte de gente pendurada lá na arquibancada. Gente, era muito legal, estádio com 100, 120, 130 mil pessoas, mas também não precisamos romantizar tragédias, né? E aquela forma como as pessoas se amontoavam em estádios geraram muitas tragédias em vários lugares do mundo, né? Então, é natural que ao longo dos tempos a coisa tenha ido por uma questão de segurança para capacidades menores. E aí, o Jack Oliveira manda um superchat aqui que tem a ver com a história dos preços dos ingressos que a gente acabou de falar. Ele fala, ontem o Tirone você fez um comentário sobre o preço dos ingressos na final da Copa do Brasil, que eu gostei bastante. O que acontece nos estádios é como se a elite resolvesse agora andar de metrô. A minha comparação foi a seguinte, Mili. Quando você coloca o preço dos ingressos na lua, como acontece hoje no Brasil, e aí todo mundo fala, não, mas o futebol mudou, agora é assim no mundo, agora é blá blá blá, não sei o quê. Eu falo que tem uma diferença, sobretudo no Brasil, que para mim é fundamental. Para você ir no teatro municipal, assistir uma ópera ou sei lá o quê, uma orquestra sinfônica, essa foi sempre uma diversão da elite, né? O povo nunca foi para lá, também não tinha muito interesse de ir lá. O futebol é uma outra coisa. O futebol foi sempre um negócio que o povo esteve e simplesmente agora tem um preço que o cara não pode mais ir.
E aí a minha comparação foi justamente essa. É a mesma coisa que agora tem um decreto, olha, a passagem do metrô agora vai custar R$100, tá? Só rico vai Sim. poder andar de metrô agora. O metrô vai ficar vazio, bacanão, todo mundo vai poder andar de metrô para lá e para cá, e o pobre, que é o cara que se esfola todo dia lá no trem lotado, metrô lotado, esse cara vai ter que se virar para ir para trabalhar, para andar para lá e para cá. Essa foi a minha comparação, só para explicar aí Mas que a o Jack organizada Oliveira vai estar acaba de lá, dizer. né? Mas a organizada É vai estar lá, possível, e ela não é é exatamente possível. formada por ricos. Assim, eu acho que gente, assim, é normal isso. Vamos lá, né? É normal. Mas Sempre espera aí, posso aconteceu. responder? Já que ele fez a pergunta para mim, posso Diga responder? lá, Mili. Verdade. Tá. Vai lá. Porque o Júlio cortou, depois o Júlio entra, porque eu estava com a resposta aqui engatilhada. Eu acho o seguinte, gente, o processo de elitização do futebol não é só no preço do ingresso. Porque esse torcedor que não pode mais pagar para ir ver o jogo, ele não pode mais pagar em casa. Ele não tem como pagar para ver, porque tem que pagar para ver um canal fechado. Aí depois ele vai ter que pagar de novo, porque tem o fechado dentro do fechado. E aí talvez ele tenha que assinar mais 2 ou 3. Então, o processo de elitização, ele é global. A gente estava falando aqui, então vamos fazer ou é um estádio precário, que cai o muro, morre todo mundo, ou, gente, olha, tem o Santiago Bernabéu, hein, o teto, não sei. Deve haver alguma outra solução. A gente não consegue pensar em soluções. As soluções são ou essa, olha, era horrível, ou aponta para um lugar que nem é possível para a gente e nem culturalmente tem a ver com a gente. Então, assim, a gente precisava falar sobre isso de uma maneira mais criativa. E não ficar só, olha, não tá bom, e como eles fazem lá na Europa é que é legal. Vamos tentar fazer como eles fazem lá, mas não é a gente. Então, a geral, tudo bem, a geral não era legal, né? Porque o cara não via o jogo. Então criou-se uma outra coisa ali, uma terreirização do espaço. Corpos dançantes, né? É um outro rolê. Mas foi criado. Eu não quero romantizar o precário. Mas a gente pode pensar, numa geral, que veja o jogo, mas também consiga dançar em volta do estádio. Porque isso é a gente. Então, eu não sei, eu fico muito preocupada quando a gente só fala disso. Olha, então as arenas, tudo bem, não é o ideal, mas elas são boas, né? O banheiro é limpo, no Corinthians lá tem um mármore, não sei das quantas. Eu fico muito. A nossa imaginação está bloqueada, está completamente bloqueada. A gente só consegue ver um caminho ou outro caminho, para tudo. A gente não consegue mais ver nuances. A gente polarizou até o nosso pensamento, o que é mais perigoso, porque a gente não se permite criar as nuances do nosso pensamento. E aí a gente fica assim, ou é isso ou é aquilo, ou é isso ou é aquilo, é isso ou é aquilo. Diga lá, Júlio, você falou que é normal. Né? Primeiro que eu acho absolutamente normal que o futebol, ele é um produto. Ele se transformou num produto que gira muito dinheiro. Então, assim como na Olimpíada, só para falar de esporte, assim como na Olimpíada, assim como em qualquer evento, em qualquer lugar, em país rico, país pobre, não sei o quê, o preço de um ingresso não vai ser o mesmo para um jogo da segunda rodada para uma final de campeonato. É absolutamente natural que o preço seja mais caro. Que num momento mais agudo, cobre-se mais caro. Isso é assim. O mundo fez isso ser assim. Não estou falando que eu concordo, mas eu acho também é meio sonhático a gente querer que o São Paulo cobre na final da Copa do Brasil o mesmo preço que ele cobra na terceira rodada do campeonato. E eu acho, Mili, assim, eu acho que a gente tem vários meio termos entre o Bernabéu e o lixo que era. Eu acho que o estádio do Corinthians é um meio termo. E não adianta a gente querer. Eu acho que o estádio do Borussia Dortmund é um meio termo. Do que o Corinthians, muito mais. Tem corintiano que nunca pisou no Itaquera, desculpa, Júlio. Tem um monte de corintiano que só vai em Itaquera quando tem treino aberto, porque não consegue ir. Mas aí é porque eu acho que os clubes transformaram, porque você pega o estádio, qual é o percentual? Beleza. Veja, eu vou no Canindé. É um estádio caindo aos pedaços. Eu não posso levar minha filha no banheiro. Gente, desculpa, não é coisa de elite querer ir no banheiro. Não dá para ir no banheiro. É um buraco no chão, é um negócio asqueroso. Não dá para você levar uma criança de 8 anos, menina, num banheiro de estádio como é o do Canindé.
E isso foi assim por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, você precisa cobrar caro para o estádio ter um banheiro decente? Você precisa encontrar a matemática disso. Um estádio de futebol é caro. Eu lembro como se fosse ontem o André Sanches, e já vi outros dirigentes falarem sobre isso, lá na Copa do Mundo da África, lá em 2010, numa rodinha lá com os jornalistas explicando mesmo, porque a gente estava naquela conversa de arena no Brasil em 2010, né? Ruptura do Clube dos 13, etc, etc. Ó, um estádio até 40 mil pessoas é um estádio que, se você encher, você consegue sustentá-lo. Ele é algo que dá dinheiro ou que pelo menos fica no 0-0. Um estádio de mais de 40 mil pessoas é um pepino, é um problema. Ou você lota todo o jogo com preço X, não é assim, lota a R$10. Ou você lota todo o jogo, ou você tem déficit, você perde muito dinheiro. Então não é à toa que os ingleses, não é todo mundo que sai lá na Inglaterra fazendo estádio para 60, 80 mil pessoas. Não é mesmo. O United era o mais forte de todos porque ele era o único que conseguia botar 80 mil pessoas em todos os jogos. Todos os jogos. Os outros tiveram que fazer esse movimento. Então, assim, o movimento de arena, de estádio, de capacidade no futebol de hoje em dia é uma conta. É uma conta. Essa conta precisa bater, essa conta precisa fechar. Então, qual é a quantidade de ingressos populares versus ingressos muito caros que você consegue ter num estádio? Essa conta precisa ser feita. O que os clubes fazem com os ingressos populares dão na mão das organizadas. Então, então o pobre está sendo tirado de quem? Por quem? Do estádio. Não é verdade. Não é verdade. Bom, aí que tá. O exemplo é ótimo, porque o André Sanches ele é péssimo de matemática, de projeção de entendimento. Então, ele construiu, fez o lobby para construir o estádio para o clube dele para 40 mil e não consegue sustentar o estádio para 40 mil. Enquanto ele tentou sabotar o rival São Paulo, tirando o Morumbi da Copa do Mundo, e o estádio São Paulo para 60 mil, está enchendo para 60 mil, e o São Paulo tem muito lucro com o Morumbi. Mas tem uma coisa tão curiosa acontecendo nessa temporada, que o São Paulo tem um dos menores tickets médios do país. E não é para organizada, não. O setor popular é mais barato que organizado. Sabe qual clube que mais arrecadou com bilheteria no ano no Brasil? O São Paulo. Então, o São Paulo está com a faca e o queijo na mão. O São Paulo tem um case na mão, como diria outro. O São Paulo conseguiu encher o estádio pela primeira vez na vida porque a torcida do São Paulo é gigantesca, a torcida do São Paulo é muito popular, não tem dinheiro suficiente e agora tem um transporte que leva ela e vai ter 50 mil em todo jogo, cara. A faca e o queijo na mão é a seguinte: não fazer o que o Flamengo faz. Porque o Flamengo tirou o seu torcedor mais pobre do estádio. Tirou a organizada, não tem setor popular nenhum. Então esse preço do Maracanã é inconcebível. Para o próprio torcedor do Flamengo estar revoltado. Sabe o que o São Paulo tem que fazer? Tirões simples. Não vai dar para cobrar a mesma coisa numa final. Muita gente vai ficar de fora. Agora, o setor das organizadas é dela. E elas conquistaram aquilo por direito. O setor popular é do torcedor popular e tem que ser mantido o ingresso popular. Os setores centrais dos sócios-torcedores, vai entrar o cara do sócio-torcedor do plano maior. Paciência, o cara vai ter que fazer o tal do upgrade. E o camarote, que custa 500, tem que custar 5 mil, 12 mil. E mais do que isso, estou falando porque, Milha, aquilo você falou, para mim é música, porque os caras não pensam. Eles não pensam em soluções. Eles pensam em lucrar o mais rapidamente possível. A direção do São Paulo, que até agora não lançou o preço dos ingressos para a final, soltou um comunicado para o sócio-torcedor: olha, não vai caber todo mundo, mas você é muito importante para a reconstrução do clube e tal. Beleza, é compreensível isso, desde que exista uma coerência com essa bandeira que eles estão começando a tentar levantar do clube mais popular do Brasil, e hoje. O São Paulo teria a obrigação de, além do fornecimento do preço dos 60 mil ingressos, oferecer ao seu torcedor que não vai poder ir ao Morumbi telões pela cidade. Já que está indo lá puxar o saco do Tarcísio e do prefeito, vai lá e vai ter que colocar o telão
pode ser na frente do Morumbi, no Clube Social do São Paulo, no Anhangabaú, como era. Tem que ser uma medida conjunta para toda a torcida do São Paulo, inclusive a que não puder ir no estádio. Porque eles não pensam nisso, Mili. Eles pensam num telãozinho quando o time está jogando em Tóquio lá e os caras estão se esgoelando aqui para o time ser campeão. E o São Paulo foi campeão 3 vezes no Japão, porque tinha 10 milhões de caras na rua torcendo para o São Paulo. Então, os nossos conselhos, a gente não cobra nada para o conselho. A direção do São Paulo tem a obrigação de fornecer outras opções. E não a opção do streaming pago, Mili, né? É o telão de graça para a multidão assistir em outro lugar que fora no Morumbi. Seja no lado externo do Morumbi, seja no Clube Social, que não serve para nada, ou seja no Anhangabaú, num ponto central, já que essas autoridades... É difícil isso, Mili, porque as autoridades não querem tomar conta, entre aspas, do povo. Então, qualquer iniciativa... Sabe o que eles querem? Fazer a segurança do The Town, que também... Aí eu faço também. E, aliás, Júlio, no The Town ou no Lollapalooza, é banheiro químico pra você entrar pra sua filha lá, você tem que entrar de marcha ré. É um lixo. É um lixo. Então, velho. E sabe quanto é que é o ingresso daquela porcaria? E custa 800 Mas, pau, mas, né? mas 2 errados não fazem um certo. 2 errados não fazem Eu tô um dizendo, certo. o futebol não pode ser comparado ao futebol inglês, porque a sociedade inglesa tem um nível de poder aquisitivo e a sociedade brasileira outra. E o brasileiro Mas que não tem tô poder discordando aquisitivo, disso, Arnaldo. precisa ir ao O São estádio. Paulo, o São Paulo Paulo encontrou não um conseguiu modelo. ir. Eu tô falando que precisa Exato. encontrar um modelo. O modelo do Sim. Palmeiras, é ingresso popular só para a torcida organizada. Assim, eu prefiro o modelo do São Paulo do que o modelo do Palmeiras. Eu não tô discutindo isso. Eu só tô falando que, assim, não adianta a gente ficar achando que os estádios vão ter sempre ingresso barato. Claro, eu E entendo. também acho que tá errado sempre ingresso caro. Agora, Então, um mínimo precisa ser oferecido para quem vai lá, pagando barato ou pagando muito, no The Town ou no Canindé ou no Morumbi. E isso tudo tem um preço. Tem um preço, não é de graça. Eu concordo que tem um preço, a gente vai passar para outro assunto. Só, Mili, vou passar para você, só um único comentário. Assim, você falou do banheiro aí, do Canindé e tudo mais e tal. Entre o buraco na parede, o buraco no chão e o mármore com tela de LCD para você não perder nenhum minuto do jogo no banheiro, tem um meio do caminho. Você pode ter um banheiro ok, sem ser uma fossa e sem ser o banheiro do imperador da Arábia Saudita. Você pode ter uma coisa no meio do caminho. Diga lá, Mili. É que eu acho que a gente poderia pensar em tudo isso se a gente entendesse que quem faz o futebol é uma entidade que se chama o torcedor e a torcedora. Não é o cliente, o sócio. E a gente pensa hoje, muito naturalizadamente, o cliente, o sócio, porque é dali que vem o dinheiro. E não é. O dinheiro, o capital simbólico de um time de futebol é o torcedor e a torcedora. É daí, de diferentes formas, que vem não apenas o dinheiro, como toda a circulação de afetos, tudo que um clube tem para ser na vida. Então, por exemplo, a Lusa é um time pequeno, mas é um time apaixonado. É um time que tem uma torcida, que a torcida vai, que vibra, que tem uma história. É isso, é o afeto, é a personalidade, é a alma, é o espírito. Quando a gente pensa o cliente, o sócio, a gente mata isso. Mata isso. Se não morrer amanhã vai dar lucro. Mas ali na frente, acabou. Vocês vejam o que está acontecendo com o Chelsea. Era um time pequeno, injetaram lá todo o dinheiro do mundo, virou uma máquina e já está virando um time pequeno de novo.